Olá, boa tarde. Mais uma semana terminando aqui no Pausa. Que bom poder contar aí com a sua companhia. E olha só, trânsito caótico, preservação do meio ambiente, preço do combustível. Seja lá qual for o motivo, o fato é que a bicicleta tem sido cada vez mais utilizada como meio de transporte ou até por hobby mesmo, por milhares de alagoanos. Mas o desrespeito com os ciclistas e também a quantidade de acidentes ainda tornam aí as ruas um ambiente muito hostil para as bikes. O último levantamento do Ministério da Saúde, inclusive, feito em 2014 sobre acidentes de trânsito, mostra que 1.357 ciclistas morreram aí em todo o país. Em 2013, foram 1.348 mortes. Ju, e outro levantamento mostra como o gasto com ciclistas acidentados é alto, viu? Em 2015 foram 10.935 ciclistas acidentados, gerando um custo de 13,2 milhões de reais ao Sistema Único de Saúde. Em 2016 esse número aumentou, foram 11.741 internações, com um custo aproximado de 14,3 milhões de reais. Bruno, a situação é realmente muito grave e a gente discute o assunto aqui no Pausa. Pela TV Pajuçara, portal TNH1 e com transmissão pelo Facebook, nós já estamos no ar. Para conversar com a gente hoje, eu convido a representante do coletivo Ciclomob, Juliana Agra. Pode entrar, Juliana. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda novamente, né? Que você já esteve aqui com a gente, já conversou com a gente sobre esse tema que é tão importante, né? E aí a gente resolveu trazer novamente por uma forma diferente, né? Discutindo outros pontos aí em relação ao uso da bicicleta. Primeiro de tudo, eu queria que a gente explicasse para quem está em casa, que a gente falasse sobre isso, em relação às principais dificuldades que o ciclista enfrenta ainda hoje, né? Principalmente os ciclistas alagoanos. A convivência aí entre bicicleta e pedestres e outros veículos ainda é esse principal desafio? Como é que é isso? Eu diria que a principal dificuldade do ciclista é, de fato, a convivência com, eu não diria nem com os pedestres, com os motoristas mesmos. Porque os pedestres, eles andam mais ou menos numa velocidade compatível com o ciclista, né? Numa mesma sintonia. Entretanto, os motoristas é que realmente tem mais dificuldade de entender que o ciclista está ali naquele espaço que também é dele e que merece o respeito, assim como qualquer outro veículo. E aí tem a questão estrutural também, né? Que, infelizmente, a gente não é a nossa prioridade, né? Trazer espaço da segurança aos ciclistas. Então, essa questão estrutural ainda é bastante forte também, ainda é um desafio, né? A gente percebe, na verdade, que a grande prioridade e não é de hoje, é sempre dada para o automóvel. Entende-se a mobilidade como apenas a mobilidade do automóvel, mas a gente não pensa na mobilidade a pé, então a gente tem calçadas que são cada uma de um tamanho diferente, a gente não pensa na mobilidade de maneira ativa através da bicicleta, através de outras formas de se transportar que não sejam motorizadas, a gente nunca pensa nesses outros atores da mobilidade fora o carro. Até para se fazer uma faixa azul é uma dificuldade para se implantar, porque tem que se priorizar o automóvel particular. É verdade, essa questão de olhar a sociedade de uma forma coletiva, né? De fazer com que a prioridade seja realmente o coletivo, é muito difícil, né? A gente está sempre olhando para o individual, para o nosso, para o que pode nos beneficiar de uma forma individual. Isso é preocupante. Justo. E aí eu quero saber um pouquinho dos levantamentos que vocês, enquanto coletivo, fazem, o que vocês têm analisado aí em relação à quantidade de ciclistas aqui no nosso estado e também aqui em Maceió, que eu sei que é o foco de vocês aqui na capital, né? Então, a Ciclomob, ela trabalha a região metropolitana de Maceió e de início a gente pensou, a gente precisa ter dados para poder trabalhar, justamente saber com quem que a gente está lidando, com quantos ciclistas que a gente está falando, quem são essas pessoas. Então a gente começou a fazer algumas contagens de ciclistas, né? Então a gente fez até o momento 4 contagens de ciclistas para a gente ter uma noção desse universo que a gente está trabalhando. 4 pontos diferentes da capital? Isso, que foram 4 pontos diferentes. A gente fez uma contagem na Avenida Fernandes Lima, foram cerca de 1.100 ciclistas que passam todos os dias ali, mesmo sem ter uma infraestrutura. Na Menino Marcelo,
que foi um número assim, que na verdade todas as associações que a gente passava esses números de outros lugares do Brasil ficaram tipo, nossa, quanta gente. 2.500 ciclistas transitando numa via com um monte de caminhão, com um monte de carro em alta velocidade sem uma ciclovia. Imagina se tivesse ciclovia, quanta gente não estaria passando ali. Na Avenida Siqueira Campos, 2.000 ciclistas também passam ali todos os dias. E na Deputado José Lages, que foi judicializado a implantação de ciclofaixa lá e 800 ciclistas passam todos os dias ali. E em relação a um perfil, existe aqui na capital, aqui no nosso estado, um perfil de ciclista, um perfil de pessoas que utilizam a bicicleta como meio de transporte? Pela própria observação, a gente já consegue constatar, até porque a gente não conseguiu mensurar isso em dados concretos, mas no Brasil inteiro, a União de Ciclistas do Brasil já fez essa avaliação em várias cidades, Aracaju, Recife, São Paulo, e, de fato, a maior parte dos usuários de bicicleta são as pessoas da classe C e D, e utilizam, sim, a bicicleta como meio de transporte, justamente como alternativa aos queimadores de combustível e ao transporte coletivo. A questão financeira também pesa bastante, né? Afinal de contas, é um meio de transporte de baixo custo, né? Que ainda, inclusive, nos ajuda a manter a nossa saúde em dia, né? Eu diria que o principal ponto é justamente a economia, acima de tudo. É verdade. Na questão da escolha. Eu pensei também, como a gente está voltando a falar sobre esse assunto, sobre mobilidade urbana, incluindo aí essa questão da bicicleta como meio de transporte, né? E é bom a gente lembrar que bicicleta é um veículo como outro qualquer, como carro, como a moto, né? Como ônibus. É bom a gente deixar isso muito claro, porque tem gente que ainda faz essa separação. E aí eu pensei da gente esclarecer alguns mitos e verdades quando o assunto é andar de bicicleta. Como, por exemplo, tem uma frase, uma afirmativa que fala assim: o ciclista precisa utilizar exclusivamente a ciclovia quando ela existe, quando houver. Isso é mito ou isso é verdade? Isso é mito, apesar de recomendável, já que a gente já tem tão poucas ciclovias, né? É recomendável que se utilize. Mas não é obrigatório. O ciclista ele tem o direito de andar na rua como qualquer outro. E às vezes, dependendo da necessidade, é mais interessante para aquele ciclista naquele momento estar utilizando a via mesmo. E aí, se o ciclista ele não está utilizando a ciclovia, talvez quem projetou aquela ciclovia não estava pensando realmente na necessidade de deslocamento do ciclista ali. Pode estar acontecendo alguma questão, né, estrutural que esteja atrapalhando, inclusive. Sim, justamente. Às vezes, por exemplo, quem vai ali pela Márcio Canuto e quer descer para a Rotary, a ciclovia, quem tá vindo, lógico que a Márcio Canuto ela é um fluxo só, mas a ciclovia vem dos dois lados. Quem está descendo, que está querendo ir para a Rotary, a ciclovia fica do lado direito, mas a Rotary é para o lado esquerdo. Então, você tem que ir pelo lado de lá. Não tem como você ir pela ciclovia, senão acaba você tendo que passar por um cruzamento muito perigoso. E em relação a pedalar na contramão, o ciclista deve pedalar na contramão sempre? De jeito nenhum. Física básica. Se você está indo numa direção e o carro está indo na outra, no infortúnio de você ser atropelado, essas forças vão se diminuir. A sua força de deslocamento e a força do veículo. Quando você está